E foram as 4 vezes que eu passei pelo Flamengo. Eu sempre fui tratado como ídolo, sempre tive um carinho muito grande por parte por toda a torcida do Flamengo. Me sinto feliz, lisonjeado, mas o Flamengo tem um treinador, tem um grande treinador e eu estou de férias. No momento quero curtir a minha família. É lógico que se um dia eu tivesse que voltar a trabalhar no Rio de Janeiro, seria melhor em termos de que eu estaria próximo da minha família mesmo estando aqui no Rio de Janeiro, que eu moro aqui há mais de 30 anos, meus negócios, minha família, enfim, tudo que eu tenho está aqui no Rio de Janeiro, moro aqui. Seria unir o útil e o agradável. Mas é o que eu falei, eu sou um profissional e daqui a pouco, quando cansar e se aparecerem as ofertas, as propostas, eu vou estudar todas com carinho. Mas sem dúvida alguma, quando eu cansar e sentir saudade, daqui a pouco eu volto. Senhores, ô Zé, se alguém... O escritório... Ô Zé, não, mas... Tudo certo. Mas se alguém perguntar pra ele, ué, aquela história de ficar com a família, não, mas aqui no Rio eu tô com a minha família. Aí ele pode aceitar, Zé. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você acha que é esse o foco? Ficar na espreita mesmo de um Flamengo? Ou não? Pela declaração você pode interpretar, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele sabe das possibilidades. Ele, como mora no Rio, deve ter amigos em comum aí em relação aos diretores do Flamengo, deve conhecer, né? Porque deve conhecer muitas pessoas ali, deve ter informações em relação a esse tipo de coisa e vive, né, o clima do Rio de Janeiro, essa pressão em cima do Rogério. Ele sabe que isso pode acontecer. E já chegou falando, olha, sempre fui tratado como ídolo, poxa, tenho os meus negócios aqui no Rio, seria mais fácil. É natural, eu acho que infeliz foi o presidente do Corinthians de acreditar nesse tipo de situação. Primeiro que começou tudo errado, né? Eu acho que você não pode... Você passa por um momento de transição, sabe que não tem dinheiro, que não tem uma série de outras coisas e você vai buscar o treinador top do Brasil com um salário altíssimo. É uma contradição daquilo que o presidente falou. E aí eu vejo mais como uma tentativa de se esconder atrás do Renato do que assumir as suas responsabilidades. E o Renato, eu acho que ele está na dele. Está fazendo o jogo dele, é importante. Ele falou, tem um treinador, então estou aqui esperando. Flamengo, estou aqui. Se precisar, conte comigo. Na famosa tradução, né, aquela tecla SAP, está aí. E aí, Jean? Não tem a menor dúvida, né? Acho que ele foi muito claro. Confesso que ele foi mais claro do que eu achei que ele seria. Eu também. Porque eu acho que estava tão subentendido e já se fala tanto nisso, quer dizer, e o Flamengo já sabe que se porventura quiser convidá-lo, ele provavelmente aceitará, que a coisa nem precisava ser dita do jeito que foi, porque para mim precisa ler pouco a entrelinha, né? Quando ele diz que, não, no Rio, é o que você falou, é o que você traduziu. Não, Rio de Janeiro é diferente, aqui é minha casa, eu moro aqui, tenho negócios aqui. Posso te fazer uma pergunta, Jean? Diga. Rogério Ceni será mais pressionado após essas declarações? Bom, isso acho que vem já desde a saída dele do Grêmio. Acho que a Dani queria falar, né, Vila? Não, só para complementar uma coisa, porque eu acho que tem 2 pontos aí. Fazer uma pergunta. Diga, Mauro, você, depois eu vou, fica à vontade. Vou fazer uma pergunta para você. Tudo isso que ele falou aí, tá no Rio, tô aqui, tô com a família, vale se ele for convidado por Botafogo e Vasco? Rapaz, aí já é uma pergunta que é difícil de responder, né? Olha, eu não sei, mas o que eu ia colocar é que eu entendo 2 pontos. Primeiro, talvez fosse bom pro Rogério pegar um time fora desse circuito, né? Rio, Sul, que foi onde ele se estabeleceu, onde ele foi ídolo como jogador também, e talvez desse mais, não que ele precise de credibilidade, mas desse mais força ao trabalho dele como treinador, assumir um time como o Corinthians, assumir um time de um outro lugar, eu digo. E aí eu tô pensando profissionalmente, mas ele que sabe da carreira dele, e eu também entendo quem quer ficar em Ipanema, tá? Porque, saudade aqui, mas deixa isso pra lá. O outro ponto é que eu acho que mas tudo bem. O outro ponto é que eu acho que essa diretoria do Flamengo, ela deve ter uma questão interna também sobre chamar ou não o Renato, e longe de mim estar aqui derrubando o Rogério Ceni, porque não tenho nem um pouco esse intuito, tá? Ao contrário, acho que tem que esperar mais um pouco para olhar esse trabalho dele, e ele tem feito um trabalho efetivo quando a gente fala em resultado. Mas o Renato, ele ficou muito marcado naquela época de provocação com Jorge Jesus em 2019, então tem
algumas rusgas ali que eu acho que precisariam ser muito bem resolvidas. Ia ter gente dentro do Flamengo que, se a parte principal da diretoria comprasse esse nome, ia ficar mordida com ele assumindo. Eu ia te fazer uma pergunta. O João Paulo na hashtag fala, Renato não, e o avatar dele é o escudo do Flamengo, é o torcedor do Flamengo. Então, Renato não, e daí ele explica, e tem muita gente, Renato sim, mas assim, até por você ser carioca, eu ia te jogar essa pergunta, se você acha que a torcida tem um ranço daquele, o que os americanos chamam de trash talk, né, que foi naquela coisa do Grêmio, né, promover o jogo, essas ofensas, e o Pedro Ivo Almeida ontem ressaltou isso, a diretoria, ela não é mega fã do Renato, mas a gente sabe também que a diretoria tenta Domi, não dá certo, vem Renato, Rogério Ceni, não dá certo, a galera começa a pedir, gostando ou não gostando, se eles acharem que isso é o melhor também para o trabalho deles, pode... Você acha que teria esse bloqueio de diretoria? E como é isso em relação à torcida? Eu já ouvi você falar ou não, mas gostaria de te ouvir mais. Não, eu acho que a diretoria tem internamente ali, algumas pessoas dessa diretoria vão lembrar desse episódio e não vão querer por uma questão até de orgulho, né, de como foi a provocação, de como foram as declarações do Renato, mas eu acho que o torcedor, ele entende muito bem o personagem do Renato. O torcedor lembra dele jogador, e lembra dele jogador não só com a camisa do Flamengo, você citou aí o gol de barriga, mas o Renato é um personagem que agrada a torcida.